Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. E aí o Senhor fala aqui uma lista, né, de algumas coisas que ele aborrece ao Senhor e que ele abomina. Começa: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o último, o que semeia contenda entre irmãos. Queridos, essa lista se encontra em Provérbios, no capítulo 6, do versículo 16 ao 19. Provérbios 6, 16 a 19. Essas coisas são abomináveis ao Senhor, aborrece ao Senhor, são atitudes que nós tomamos, são coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, que o Senhor não agrada, que não agrada a vontade do Senhor, que não é a vontade dele para os seus filhos, para o povo. Então, que nós possamos estar atentos a essa lista e possamos realmente estar fugindo disso, buscando fazer obras que agradem ao Senhor. Ele diz, olha, ele começa essa lista: olhos altivos, ou seja, pessoas orgulhosas, pessoas que se acham melhor do que as outras, pessoas que acham que as outras estão submetidas a ele. Isso, infelizmente, está dentro das igrejas também. Pessoas orgulhosas que se acham que têm mais dons espirituais, que se acha mais espiritual do que a outra, que acha que o outro tem que submeter à autoridade dele constantemente. São pessoas orgulhosas e isso aborrece ao Senhor. A língua mentirosa é o segundo item dessa lista. Pessoas que são mentirosas constantemente, que mentem e infelizmente estão dentro das igrejas também. Pessoas que mentem, pessoas que enganam, pessoas que são fraudulentas, ou seja, cometem fraudes constantemente, enganam as pessoas, dizem que pedem emprestado e não pagam, levam o nome de Jesus à lama, na verdade, com a vida deles. Não que Jesus esteja na lama, mas a vida deles é colocar Jesus na lama, porque mentem. E a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Essa lista continua: mãos que derramam sangue inocente, pessoas que praticam a maldade, a injustiça, pessoas que realmente matam, ou seja, literalmente, ou seja, também matar a pessoa no sentido de botar para baixo, desagradar constantemente, nesse sentimento de inferioridade e tudo mais. Pessoas que matam, que derramam sangue inocente constantemente. Coração que trama projetos iníquos, ou seja, pessoas que fazem a maldade planejada. Planeja: eu vou fazer isso com a pessoa, eu vou tramar para derrubar ela do emprego, eu vou tramar para ser promovido no lugar dela, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. É uma coisa tramada realmente. Então ele continua dizendo: pés que se apressam a correr para o mal. Você já parou para pensar quantas pessoas têm pressa em fazer o mal para as pessoas, em vez de fazer o bem, elas têm prazer em fazer o mal? Pés que se apressam em fazer o mal, isso também aborrece ao Senhor. Testemunha falsa que profere mentiras. Quando nós formos testemunhar, nós temos que ser verdadeiros, falar a verdade, assim como Deus é verdade, como Deus é verdadeiro, nós temos que buscar ser verdadeiros também. Então, muitas vezes existem testemunhas que se apressam para a mentira, né? Como diz aqui, testemunha falsa que profere mentiras. E eu repito, existem pessoas assim dentro das igrejas também, pessoas que se apressam, são testemunhas para a mentira. E a última dessa lista, não é só essas coisas que aborrecem o Senhor, mas a última dessa lista de 7, ele diz: o que semeia contenda entre irmãos. Queridos, é terrível. Pessoas que semeiam contenda entre irmãos, que dizem: olha, não, é isso mesmo, a pessoa errou contra você, não vá lá, não busque se reconciliar, não, deixa que ela venha pedir perdão, deixa que acontecer para ela ver, porque se ela não pedir perdão, Deus não vai perdoar ela. São pessoas que estimulam as pessoas a ter contendas entre os irmãos, e Deus abomina. Essa é a sétima coisa dessa lista que Deus abomina. E para nós termos uma ideia, aqui no texto fala de 6 coisas aborrecem e a sétima abomina. Aborrecer, que não agrada a Deus, Deus fica triste com isso, Deus realmente ele não quer que nós pratiquemos isso, e essa abominação é esse aborrecimento com um peso maior. Então Deus detesta realmente as pessoas que levam aos irmãos terem contendas. Lá no Salmo 133, no versículo 1, diz: como é bom e agradável que os irmãos vivem em união. E as pessoas que semeiam contendas, como nós lemos aqui, as pessoas que não querem ver os irmãos em união. Pare para pensar nisso, reflita.
se você está tendo união com os irmãos, ou se você está dando espaço para contenda, se você está ouvindo alguém que diz para você não ter paz, para você não fazer as pazes com as pessoas. Realmente fique atento para isso, porque muitas pessoas tramam mal, muitas pessoas são altivas, são orgulhosas, como nós lemos aqui nessa lista, muitas pessoas são mentirosas, isso tanto fora como dentro das igrejas. Infelizmente, essa palavra tem que estar constante nessa minha mensagem de hoje. Infelizmente, pessoas que realmente se apressam em fazer o mal, pessoas que são falsas testemunhas. Quando Jesus manda os seus discípulos, lá em Atos, no capítulo 1, que eles serão testemunhas tanto em Samaria, Jerusalém, nos confins da terra, é a testemunha verdadeira, a testemunha que fala do amor de Deus em Cristo Jesus, que Ele morreu no nosso lugar, pagou o preço pelo nosso pecado, para que nós fôssemos perdoados, tivéssemos novamente acesso a Deus, fôssemos reconciliados com Deus. Isso é ser uma testemunha verdadeira do Evangelho. Mas as pessoas que são falsas testemunhas, elas não agradam a Deus. Então seja verdadeiro, não planeje o mal, não se apresse para o mal. Aqui usa muito o exemplo de parte do corpo, né? Pés que correm, né? Que se apressam a fazer o mal, pessoas que têm a língua mentirosa. Então, falando sobre todas essas coisas, porque para os hebreus isso só fazem parte da nossa vida, como nós agimos, nossas atitudes. Então, lá em Tiago, no capítulo 1 e no capítulo 3, vai falar justamente sobre a língua, né? Vai dizer que a língua é objeto destruidor. Aquele que aprende a controlar a língua, controla todo o corpo. Ela pode ser um fogo destruidor. Então, queridos, cuidado. E o que semeia discórdia entre irmãos, isso é abominável ao Senhor. Faça que os irmãos tenham união. Deus ama a união entre os irmãos, como eu disse lá do Salmo 133. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque verão a Deus. Então, seja um pacificador. Não bote lenha para que os irmãos tenham intriga. Vivam em paz, vivam em união e atentem para isso. Provérbios 6, 16 a 19. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você nesse momento. Quero te pedir para que você assine o nosso canal, se inscreva no nosso canal, melhor dizendo. Você esteja dando o seu like lá, ali onde tem aquele sinalzinho da mão com o dedinho assim, que você possa estar compartilhando nossas mensagens. Nós temos buscado trazer mensagens edificantes para você, para a tua família, para a tua vida. Que você esteja aí conosco orando nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais esse dia na tua presença, Senhor. Que o Senhor perdoe nossos pecados, Senhor, que nós possamos estar agindo na nossa vida com o nosso corpo naquilo que te agrada, Senhor, e não naquilo que te aborrece ou naquilo que o Senhor abomina. Nós possamos, ó Pai, estar fazendo a tua vontade em nossas vidas. Perdoa-nos nossos pecados, abençoa cada família, a cada irmão, a cada irmã, a cada pessoa que acompanha esse canal, que um dia vai ouvir uma mensagem. Ó Deus, que o Espírito Santo haja na vida deles, como assim na minha também, Senhor, nós possamos fazer a tua vontade, Deus. Eu te oro, te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. E vamos orar com o pastor Jairo, sentir a paz que ele traz para nós, incentivador da conversão a Cristo. Em sua oração ouvimos sua voz.